fique em paz, né? Daquele jeito que eles conseguem deixar a gente bem tranquilo. E aí, quando o pastor, ele ligou, né, para o pastor Robson para fazer o convite, eu estava do lado e ele pegou e falou: olha, o pastor está te convidando para ministrar a palavra. Aí na hora eu falei para ele assim: já tenho a palavra. Glória a Deus. E confesso que esse mês foi um mês rápido demais, irmãos. Hoje já é 25. Quando chegou em meados do dia 15, para mim ainda era o começo do mês. Quando foi nessa semana, eu fui trabalhar e eu falei: nossa, que dia que é hoje? As meninas falaram assim: hoje é 21. Eu falei: 21? Eu falei: ai meu Deus, eu tenho que me concentrar porque eu tenho um compromisso no dia 25. E confesso para os irmãos que durante esse mês o Senhor sempre foi ministrando algo ao meu coração referente a essa palavra. Até pensei, até falei assim: ai, eu acho que eu vou escolher uma outra palavra, mas não deu certo, porque eu acredito que é aquilo que o Senhor realmente Ele tem para falar aos nossos corações nessa noite, amém? Então eu fico muito feliz em poder compartilhar aquilo que o Senhor Ele ministrou ao meu coração e compartilhar com a igreja de Cristo nessa noite, amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, amém? E durante a oração que a pastora fez, eu não me recordo o nome, mas o pastor até chegou a comentar comigo, né? Ele falou assim: nossa, que oração poderosa. Algo o Senhor tem para fazer nesse lugar. E algo o Senhor Ele também tem para entregar para nós. Eu acredito dessa forma, irmãos, que quando nós nos disponibilizamos a fazer algo para o Senhor automaticamente Ele nos abençoa. Não porque nós merecemos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Ai meu Deus, se não fosse a graça do Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós, né? Não conseguiríamos nem mesmo estar aqui, nem mesmo estar de pé. Então temos somente motivos de glorificar e de adorar ao Senhor, assim como o pastor ele falou aqui, que nós precisamos elevar a nossa voz e agradecer e buscar ao Senhor enquanto nós temos a oportunidade. Poderíamos, né, não ter a oportunidade de estarmos aqui hoje, mas o Senhor Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe porque realmente o Senhor Ele tem algo preparado para o seu coração, algo preparado para a sua casa, algo preparado para a sua família, em nome de Jesus. Então somente tome posse, somente creia naquilo que o Senhor Ele tem para você, em nome de Jesus, amém? Pega aí nas tuas mãos a palavra do Senhor. Você vai abrir lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 em diante. Amém? Vocês têm a oportunidade aí de, enquanto procura glorificar, adorar o Senhor. Amém? Eu acho que quando nós glorificamos, a presença do Senhor, ela continua sendo derramada sobre as nossas vidas, amém? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Versículo 3: não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos
agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Amém? Somente até aqui por enquanto. Confesso para os irmãos que é uma palavra, uma personagem bíblica que eu adoro em falar. Eu acho que é por isso que o Senhor, Ele colocou no meu coração. Nós conhecemos muito a respeito da história de Samuel, o filho de uma mulher que orou, que chorou, que pelejou, que foi afrontada, porém conseguiu receber aquilo que tanto almejava no Senhor. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 2 em diante, fala de uma oração que Ana ela fez. Não uma oração de tristeza, mas uma oração de exaltação ao Senhor por todos os feitos que Ele havia feito na sua vida. Mas, se nós olharmos para essa oração, se nós não conhecemos o personagem, nós entendemos o que ela foi abençoada, é por isso que ela orou e ela exaltou ao Senhor. Só que é bem aquele dito, né? Quem vê não sabe, né, o que a pessoa passou lá atrás para conquistar, né? Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim: ah, esse povo aí crente não passa nada, não passa dificuldade nenhuma, porque vê nós sempre sorrindo, né? Nós sempre alegre. Mas quem vê não sabe, né, a luta que nós enfrentamos, a peleja que nós enfrentamos para conquistar aquele sorriso nos lábios. E não foi diferente na vida desta mulher. Ana, ela era uma mulher com muitas qualidades diante do Senhor. Porém, as qualidades que ela tinha não privou ela de passar por uma situação difícil. Não a privou de passar por um momento de dificuldade na sua vida. Quando nós lemos lá em 1 Samuel, no capítulo 1 em diante, nós olhamos a história daquela mulher, Ana, casada com Eucana, que também era casado com Penina. Naquela época, né, o homem podia casar com mais de uma mulher. Talvez seja até o sonho de alguns homens hoje, né? Mas não pode, porque é crime, tá, irmãos? Não pode, né? Mas naquela época podia. O homem, ele podia ter mais de uma mulher. Vocês dão risada porque vocês... Ó, irmão, vocês vigiam. Pastor? Tô de olho. Misericórdia, Jesus. É brincadeira, irmãos. Mas, que nem, ó, eu acredito, se eu perguntar aqui pro meu marido, ele vai falar: Deus me livre, eu só quero ter uma. Porque eu sou uma bênção. Sou uma bênção ou não sou, pastor? Maravilhosa. Viu? Eu sou uma bênção. Ele não ia querer outra nunca. Tanto que nós temos 17 anos de casado. Tá? Não me apresentei, né? Não havia comentado porque ele não estava. Mas nós temos 17 anos de casados. Temos um filho de 11 anos. Ficou lá na igreja, lá quis ficar com a tia, com as irmãs, né? Então ficaram lá. Então, irmãos, naquela época podia. O homem, ele podia ter mais de uma mulher. E aí, a Bíblia nos diz que Penina, ela era mãe de filhos. Penina tinha muitos filhos com Eucana. Porém, Ana, ela não tinha filhos. Ela era uma mulher estéril. E o que mais me chama a atenção em questão a essa palavra de infertilidade é que justamente o Senhor havia permitido que aquela mulher não pudesse gerar filhos. Não era algo dela, que ela nasceu. Foi o Senhor que não permitia. E aí nós falamos: nossa, mas como o Senhor, ele pode não permitir, né? O Senhor, ele é tão bondoso. O Senhor, ele é tão maravilhoso. Por que aquela mulher, ela não podia gerar filhos? E eu quero te dizer, irmãos, que tudo em nossas vidas tem um propósito. Até os nossos momentos difíceis têm
dificuldades, tem um propósito diante do Senhor. E havia um propósito na vida daquela mulher. Porém, aquela mulher, ela era amargurada de alma. A Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher triste, angustiada. Ela vivia chorando. Se nós olharmos os sintomas que aquela mulher ela sofria e trazer para os dias de hoje, essa mulher era considerada uma mulher depressiva. Depressiva. Porque imagina, irmãos, naquela época era honra para a família. A mulher era reconhecida pela quantidade de filhos que ela tinha. E ela não tinha isso. A Bíblia nos diz que o Senhor havia cerrado totalmente a madre daquela mulher. E o desejo do coração daquela mulher era esse, de ser mãe. Eu imagino que aquela mulher, ela todos os dias ela pedia, todos os dias ela clamava, todos os dias ela olhava para a Penina e falava: nossa, por que ela tem tantos filhos e por que eu não posso ter? E quantas vezes na nossa vida não é assim? Nós passamos por uma situação porque nós queremos obter algo, queremos ter uma resposta rápida de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós até questionamos a Deus: Senhor, por que não está acontecendo isso na minha vida? Senhor, por que eu estou indo para a tua casa, porque eu oro tanto e o meu marido não se converte? Senhor, por que eu oro tanto e o meu filho continua lá no mundo das drogas? Quantas vezes nós questionamos a Deus por conta dos nossos problemas? E eu acredito, irmãos, que aquela mulher, ela questionava a Deus. E aquela mulher orava, ela buscava por aquele tão sonhado filho. Qual é o seu sonho hoje? Qual é o sonho que você tem levado e tem apresentado diante do Senhor nesta noite? Eu quero que você pense aí e traga para dentro do seu coração. Qual é o sonho que você tem depositado diante do Senhor? Pensa naquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado tanto. Talvez não seja nada relacionado à sua família, talvez não seja nada relacionado ao seu casamento, mas talvez seja algo no seu interior, que você esteja almejando algo do Senhor. E aquela mulher, a Bíblia nos diz que de ano em ano o seu marido pegava ela, pegava a Penina, pegava aquele tanto de filho e falava: vamos até a cidade de Siló, porque nós vamos até lá para sacrificar ao Senhor. Então nós vemos que era uma família que buscava o Senhor, que estava constantemente na casa do Senhor. Quantos sacrifícios aquela mulher não deve ter entregado para Deus? Quantos? E a Bíblia nos diz, vamos ler aqui comigo no versículo 7, que diz assim: isso acontecia ano após ano, sempre que, 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, diz assim: isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então nós vemos aqui que até o seu marido levava questionamentos para ela, não para desanimá-la, mas para dizer para ela: olha, você não precisa disso. Se você não tem, tudo bem, eu te amo mesmo assim. Era mais ou menos nessas palavras aqui. Mas mesmo assim, mesmo seu marido falando que não precisaria, que ele a amava, que ele estava ao seu lado,
não era o suficiente para ela. Mesmo as palavras do seu marido não traziam o consolo que aquela mulher precisava. Imagina, dentro do seu lar, o seu marido, ele fala que te ama, porém a outra abençoada, né, falando lá no ouvido dela: você não tem filhos, eu tenho um monte de filhos, você é estéril. Então a Bíblia nos diz que Penina a todos os momentos irritava, sabe, perseguia a vida de Ana. Então imagina o sofrimento daquela mulher. Porque quem quer viver dentro de uma casa cheia de brigas, cheia de confusão, uma casa cheia de contenda? Ninguém quer, né? E às vezes nós temos aquela imparcialidade dentro do lar, né? Quando a esposa ela é cristã, quando o esposo não é, ou vice-versa, ou quando os pais são cristãos e os filhos não são, não é assim? E a gente vai falar de Jesus, misericórdia, parece que levanta a fúria mesmo assim. Imagina aquela mulher, ela vivia isso, uma perseguição dentro da sua própria casa. E todas aquelas falações de Penina fazia com que Ana ela ficasse cada vez mais entristecida. Ela poderia ter falado: chega, eu vou me conformar. Se o Senhor não me deu, então eu vou me conformar. Só que essa mulher, irmãos, ela não se conformou na situação que ela estava vivendo. E eu quero te dizer, nós não podemos nos conformar com a situação que nós vivemos. Sabe aquela situação que você vive dentro do seu lar? Sabe aquela situação que você vive lá dentro do seu serviço? Você não pode se conformar com essa situação, irmão. Você não pode se conformar com a situação, meu irmão. Não pode se conformar com o que as pessoas te falam. Sabe por quê? Porque a última palavra nas nossas vidas, ela não vem do homem. A última palavra na nossa vida tem que vir de Deus. E a quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? As perseguições, os levantes, as calúnias, as perseguições? Ou a voz que vem do Senhor, que fala para você: espera, tenha calma, tenha paciência, persevera, só mais um pouquinho, insiste um pouco mais, eu sou contigo. Quem você tem dado ouvido? É Deus. Porque às vezes nós falamos assim: aqui nada, eu dou ouvido sim à voz de Deus. Nós damos ouvido à voz de Deus, mas não praticamos aquilo que Ele nos ensina. Verdade. Mas nós queremos ser abençoados, nós queremos receber a benção de Deus, mas nós nem fazemos por onde. Como que nós vamos receber algo? Se nós pararmos para olhar, né? Como que nós recebemos alguma coisa se não tomamos atitudes para que as coisas aconteçam, para que as coisas mudem? E aí vamos continuar lendo no versículo 9, que diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aleluias. Então nós vemos aqui que aquela mulher, ela terminou de se alimentar, ela chegou até aquele lugar em Siló e fez o que?
perante o Senhor. Ela foi orar ao Senhor. E ali a Bíblia nos diz que ela chorou abundantemente. Essa mulher, ela não chorou só uma vez. E quando a Bíblia nos diz que ela estava orando até agora, quer dizer o que? Que ela já estava orando ali, muito tempo, constantemente. Diz aí para o seu irmão, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você precisa orar constantemente. Isto, porque aquela mulher, ela orou constantemente. E se a gente olhar para o decorrer da história, não mostra que aquela mulher orou só uma vez ou duas vezes. Essa mulher, ela sofreu durante anos. Não foi um ano, não foi 2 anos, não foi 3. Ela orou muito pelo seu milagre. E às vezes, irmãos, nós queremos abandonar, nós queremos abrir mão. Até sabemos que o Senhor, Ele tem promessa para nós, para nossa casa, para nossa família. Mas às vezes nós queremos parar. Falar, eu orei 1 ano, não resolveu. Orei 6 meses, não resolveu. Orei 1 dia, não resolveu também, né, irmão? Eu acho muito bonito. Tá aqui o pastor que não me deixa mentir, meu esposo. Eu acho muito bonito o testemunho da tia dele. Nossa, toda vez que eu vou ministrar algo assim relacionado à família, eu lembro dela, porque ela é uma mulher muito sábia. Ela não mora aqui em São Paulo, mora lá na Bahia. Mas quando nós paramos e sentamos com ela, e ela fala assim, que orou pela conversão do seu marido, não foi 5 anos, não foi 10 anos, não foi 15 anos, não foi 20 anos. Ela orou mais de 30 anos pela conversão do seu marido. Aleluia. Converteu? O Senhor converteu o marido dela? Sim. Converteu. Então ela não parou de orar. E eu acho lindo esse testemunho, quando ela fala que ela perseverou na oração pelo seu marido. E Ana, ela estava fazendo da mesma forma. Mesmo ela sofrendo, mesmo ela chorando, mesmo ela se lamentando, ela continuou orando. E nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos orar constantemente em busca do nosso milagre. Nós não podemos abrir mão do nosso marido, não podemos abrir mão do nosso filho, não podemos abrir mão de uma porta de emprego que nós estamos orando. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós achamos que é impossível. Sabe por quê, irmãos? O impossível cabe a nós como seres humanos, mas o possível cabe ao Senhor, o nosso Deus. E Ele é poderoso para fazer mais, muito mais nas nossas vidas. Aleluia! Mas nós precisamos perseverar nas nossas orações. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa perseverar nas suas orações. Isto. Precisamos perseverar nas nossas orações, irmãos. Não abra mão da promessa do Senhor, porque não está acontecendo no seu tempo. Sabe por quê? Nunca vai acontecer se você esperar que as coisas aconteçam no seu tempo. As coisas não é no nosso tempo de acontecer. É que nós somos agitados, né? Somos ansiosas, querendo que as coisas aconteçam para já, que as coisas aconteçam agora. E aí, quando passa 1 ano, 2 anos, uma semana, né? A gente já começa a ficar agoniado, angustiado. Ai, não aconteceu. Vou desistir. Vou parar. Vou abandonar. Vou abrir mão. Vou deixar para trás. Cansei. Irmãos, nós somos servos de um Deus vivo. Glória! Você não busca qualquer Deus. Você
você não busca qualquer Senhor. Você busca um Deus que pode realizar o sobrenatural. Aleluias. Nós servimos um Deus que pode fazer todas as coisas na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então não espere que as coisas aconteçam no seu tempo, porque não vai acontecer. Mas enquanto não acontece, você precisa orar. Precisa orar. Precisa orar, 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 orar e orar e perseverar na oração. Aleluias. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Digno de toda honra e toda glória. Aleluia. E aquela mulher, irmãos, foi chorar aos pés do Senhor. E a Bíblia nos diz que ela depositou tudo aquilo que estava sobre ela. Ela depositou diante do Senhor. Eu acredito, irmãos, que aqui foi basicamente a cartada final para aquela mulher, porque o Senhor não via mais forças nela. Ela já estava angustiada, amargurada. Quantas coisas aquela mulher não carregou, quantos apontamentos não tiveram, né? Apontando o dedo para ela, acusando-a. Quantas palavras que às vezes até nós ouvimos também. Quantas acusações, quantos falsos testemunhos, né? Quantos apontamentos de dedo. Quantos? E aquela mulher foi só armazenando, 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 que chegou ao ponto que ela não aguentou mais. Ela não aguentava mais. Mas a Bíblia nos diz que ela foi, se prostrou, não diante do seu marido, não diante do profeta Eli, mas ela se prostrou diante do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que ali ela depositou tudo que estava em seu coração, todo o fardo que ela estava carregando, sabe? Tudo aquilo que estava pesado sobre ela, ela depositou diante do Senhor. O que você tem carregado, irmão? O que você tem carregado, minha irmã? O que você tem carregado, o que você tem falado, eu não aguento mais. O que você tem carregado, o que você tem falado, chega. O que você tem guardado no seu coração? Quais são as suas dores? Quais são as suas mazelas? Quais são as suas enfermidades que você tem carregado, que você tem guardado? E só o Senhor, Ele sabe o que você tem passado. Só o Senhor, Ele sabe o que você tem vivido, o que você tem vivenciado. Só o Senhor, Ele sabe, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele conhece, que Ele sonda os nossos corações. O Senhor, Ele sonda o seu coração nessa noite. Aleluia. Mas o Senhor, Ele quer ver verdade em você. Ele não quer que você esteja aqui só por estar, porque só por estar na casa do Senhor não vai mudar a sua situação. Ah, nossa, mas eu estou na casa do Senhor. Você pode estar aqui, irmã. Você pode estar aqui, irmãos, 10, 15, 20 anos até a volta de Cristo. Mas se o seu coração não estiver voltado para o Senhor, nada vai acontecer, nada vai mudar. Precisamos, irmãos, ter um coração voltado para o Senhor. Aleluia. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado, o Senhor, Ele não rejeita. E aí foi a cartada final para a resposta daquela mulher. Porque aquela mulher, ela já estava moída. Ela já estava totalmente quebrada ali diante do Senhor. E ela diz que ela estava ali orando. Quando o profeta passou por ela, olhou e viu aquela mulher orando em prantos. Porém a Bíblia nos diz que nenhuma palavra saía da sua boca.
aquela mulher, eu acredito que ela orou tanto, que teve um momento que ela nem mais tinha forças para abrir a boca e falar com Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Aleluias. Vamos ler aqui no versículo 9, vamos ler novamente. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, ou por filha de Belial, que diz na Bíblia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então nós vemos aqui, irmãos, o que essa mulher ela fez. Ela rompeu com tudo aquilo que ela tinha vivido e ela depositou diante do Senhor. E ela fez um voto. A Bíblia diz que essa mulher, ela fez um voto com o Senhor, dizendo: Senhor, se tu se lembrares da tua serva e me deres um filho, em algumas Bíblias, né, vai estar escrito um filho varão, eu entregarei para a casa do Senhor, e na sua cabeça não passará navalha. Ou seja, nem o seu cabelo, nem a sua barba serão cortados, porém ele irá servir ao Senhor. Ele irá ser um servo do Senhor. Sabe o que eu acho muito interessante, irmãos, nessa questão? Que ela fez um voto e ela, sem receber a bênção, ela já estava entregando algo para Deus. Ela nem havia recebido o seu milagre, mas ela já estava fazendo um propósito com Deus que ela iria devolver algo para Ele. Como pode, irmãos, nós buscamos por algo que nós ansiamos, que basicamente é o desejo da nossa vida, e nós vamos receber, mas nós vamos entregar? Você já parou para imaginar? Se fosse você teria coragem de orar e falar: Senhor, me dá um filho, porque eu preciso, porque eu anseio ser mãe, mas depois que o Senhor me dá, pode tomar para si. Você teria essa coragem? Não teria, irmãos. Mas aquela mulher, ela tinha aquele sonho, e eu acredito que foi isso que moveu o coração do Senhor, porque ela queria a bênção, ela queria ser mãe, ela queria somente ser mãe, mas mesmo assim, ela tendo o desejo de ter o seu filho nos braços, ela disse que entregaria para servir ao Senhor. Ela não iria acompanhar o crescimento do seu filho, ela não iria acompanhar, porque eles não iam até
até Siló todos os dias. Eles iam uma vez por ano. Que mãe que quer ver o seu filho longe? Às vezes nós deixamos o nosso filho dormir na casa de um tio, do vô, né? De um parente, e já falamos assim: oi, quando você vem? Já tá vindo? Já tá vindo? Oi, dormiu? Escovou os dentes? Tá tudo bem? Aí a gente não fala pro filho, né? Mas a gente fala pra quem tá responsável: tá tudo bem? Você não quer trazer ele não? Tá te dando trabalho? É assim ou não é? É assim, eu faço isso. Ele não faz tanto não, mas eu não falo, mas eu faço. Às vezes eu ligo e falo: filho, tá tudo bem? Tá, mãe, tá tudo bem. Que foi? Nada, só pra saber se tá tudo bem. Quando você vem? Ah, acho que eu vou ficar aqui mais uns 2 dias. Aí fala: tá bom, né? Pode ficar. Tem certeza? Não, olha, não tem compromisso aqui? Você não tem um jogo, né? Que meu filho joga futebol. Você não tem nenhum jogo, nenhum treino? Mãe, não, tô de férias. Eu, tá bom. Aí daqui a pouco eu ligo de novo: olha, eu acho que você tem um trabalho da escola pra fazer, acho que é melhor você vir embora. Não, mãe, já fiz. A gente sente saudade dos nossos filhos quando estão longe. Imagina aquela mulher, nem havia recebido, nem tinha pego nos seus braços, já estava fazendo uma promessa para o Senhor de que iria entregá-lo. Para você ver, irmãos, que a necessidade daquela mulher era de gerar um filho, não de cuidar dele todos os dias. Claro que eu acredito que ela teve um apego, um amor, logicamente, mas ela preferiu honrar ao Senhor. E aquela mulher, ela perseverou, ela não permitiu que as palavras, que as pessoas, que os julgamentos pudessem impedir ela de viver o milagre no Senhor. Mesmo ela sabendo que era impossível, mesmo assim as pessoas falando para ela: para de orar, para de perseverar, você não está vendo que foi o Senhor que não te deixou ter mãe, por que você continua? Ela poderia ter dado ouvidos, mas ela não deu ouvidos. Então não dê ouvidos, irmãos, para o que as pessoas estão te falando. Não dê ouvido para as vozes contrárias, que falam que é causa impossível na sua vida. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Mas queira viver a promessa que o Senhor Ele tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós também passamos por lutas e nós murmuramos, reclamamos, mas nós não oramos. Mas nós queremos um milagre, nós queremos ser abençoados, mas nós não oramos. Existe aquela pessoa que quanto mais quer alguma coisa, menos ora. Tem pessoas assim, quer ser abençoada, mas não quer pagar o preço. Que luta, né? Que vai se tornar na nossa vida. Mas como que nós conquistamos a vitória se nós não queremos passar pelo processo? Precisamos passar primeiramente pelo processo, irmãos. E às vezes o processo na nossa vida é doído. Talvez o processo que você está passando aí está difícil, está doído. Mas não pare. Quer receber a vitória? Quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Quer cantar o hino da vitória? Então tem que passar pelo processo que é doído. Mas o processo, irmãos, não tem que ser no silêncio. O processo, irmãos, vai exigir de você, vai exigir algo de mim, vai exigir algo de nós. Vai exigir, irmãos. E o Senhor, Ele está te dizendo: ore, persevere na oração. Aleluia. O Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. O Senhor, Ele quer ouvir o seu clamor. O Senhor, Ele quer que você continue perseverando, que você não desista, que você não pare, que você não abandone. O Senhor, Ele quer que você ore, que você busque mais. Não é mais tempo, irmãos, nós não
últimos dias aqui nessa terra. Eita, e que dias difíceis! Mas a tendência é só piorar, irmãos. E se nós não nos mantermos firmes na rocha que é o Senhor, nós paramos, nós desistimos, desanimamos. Às vezes nós olhamos tanto para o nosso problema, mas nós não depositamos ele aos pés daquele que pode resolver. É o Senhor que pode resolver. Não é o seu irmão, não é a sua vizinha. Não é. Às vezes nós contamos os nossos problemas para todas as pessoas, menos para aquele que pode resolver, que é o Senhor. Então, irmãos, está na hora de pararmos, analisarmos a nossa vida. Aleluia. E confiar mais no Senhor. Porque não adianta também somente orarmos se não confiamos. Vai ser só palavras jogadas fora, palavras jogadas ao vento, se nós não confiarmos de que o Senhor, Ele pode fazer alguma coisa, algo diferente nas nossas vidas. Aleluias. Aquela mulher, ela teve uma atitude de fé. Não foi o voto dela. Que aí às vezes você fala, opa, Ana fez um voto, eu vou fazer também. Irmãos, não é uma questão de voto, é uma questão de fé, é uma questão de confiança em Deus. Voto nós podemos fazer vários, mas se não colocarmos fé, se não confiarmos, não vai resolver nada. Então não é o voto, mas foi a questão da fé, do que nós temos ouvido, do que nós temos vivido. Ela se humilhou perante o Senhor e depositou tudo aos pés dele. Você tem depositado tudo aos pés do Senhor? Ou você tem sido aquela pessoa que fala, ai Senhor, toma o meu problema. Mas Senhor, me devolve de volta o meu problema. Porque às vezes nós temos esse mau costume. Não sabemos somente entregar e confiar. Nós entregamos e pegamos de volta o nosso problema. Mas depois questionamos. Oh, povo que clama a nós para questionar, né, povo? O povo de Deus é uma bênção. Somos seres humanos, né? Por isso que questionamos. Oh, irmãos, mas precisamos entregar e confiar e esperar para viver as bênçãos que o Senhor, Ele tem para nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos continuar lendo. Versículo 17, que diz assim: Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Versículo 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. O seu rosto já não estava mais triste. Então aquela mulher, ela chorou, se humilhou, entregou tudo o que tinha diante do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher nem comia. Eu acho que aquela mulher era fininha, né? De tanto sofrimento que ela vivia. Mas ela fez esse voto. E quando ela orou, fazendo voto diante do Senhor, a Bíblia nos diz que aquele profeta passou por ela e falou: oh, tu tá bebendo vinho, tá bebendo, né? Eu acho que ela chorava tanto, acho que os olhos estavam inchados, ela estava toda, né, chorosa, porque às vezes a gente até descabela, né, um pouquinho quando a gente está na presença do Senhor. E aquele homem olhou para aquela mulher, só ele falou: opa, você bebeu alguma coisa, um vinho, uma bebida forte? Oh, irmãos, mas eu imagino aquela mulher falando: não, Senhor meu, não tenho bebido nenhuma bebida alcoólica, mas eu venho
derramando a minha alma perante o Senhor. Aquela mulher, ela derramou a sua alma perante o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Verdade. Aquela mulher era uma mulher triste, amargurada, depressiva. Tinha tudo para parar, tinha tudo para abandonar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para querer se matar, tinha tudo. Oh, irmãos, mas ela derramou a sua alma perante o Senhor. E às vezes falta isso em nós, derramar a nossa alma diante do Senhor. Aleluia. Abrir o nosso coração e permitir que o Senhor, Ele enxergue o nosso íntimo. O Senhor, Ele conhece a cada coração aqui nesta noite. O Senhor, Ele conhece o seu coração. Então permita que o Senhor, Ele encontre verdade no seu coração nesta noite. Oh, Xarabassuri me cantarabás. E aquela mulher, depois de ter orado, ela se levantou. E a palavra do Senhor diz que o seu semblante já não era mais triste, que o seu semblante já não era mais abatido. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela tirou tudo que estava nela, depositou tudo diante do Senhor. E ela se ergueu, ela já estava sorridente, ela já estava se alegrando no Senhor, sem mesmo ter recebido a bênção. Irmãos, se você está chorando, se está doendo, se alegra no Senhor, se alegra nele, porque Ele é contigo. Não queira esperar o momento de você receber a bênção para se alegrar. Não. Está passando pela luta, está passando pela dificuldade, mas se alegra no Senhor. Como eu disse lá no início da ministração, quem olha para nós sorrindo não sabe o que nós passamos. E aquela mulher já estava com semblante alegre, mas ela não tinha recebido a sua bênção. Aleluia. Mas eu acredito, irmãos, que no momento que ela depositou a sua alma diante do Senhor, que ela entregou tudo diante do Senhor, o Espírito dele veio sobre ela e trouxe calma, trouxe domínio, trouxe mansidão dentro dela, trouxe a fé novamente para ela continuar só mais um pouquinho. E foi isso. Aquela mulher se levantou. Minha Bíblia diz que ela comeu. Aquela mulher não comia há dias, de tanto sofrimento, mas ela comeu e se alegrou no Senhor. Olha aí para o seu irmão do lado e diga assim para ele: você precisa se alegrar no Senhor. Isto, precisamos nos alegrar no Senhor, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil, mesmo na hora da dor, mesmo na hora da angústia. Precisamos nos alegrar nele. O nosso coração precisa exaltar a Ele, porque é dele todas as coisas. Tudo vem dele. A nossa vida pertence a Ele. A nossa casa pertence a Ele. A nossa saúde pertence a Ele. O nosso emprego pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Então deixa o Senhor Ele fazer do jeito que Ele quer na sua vida, no tempo dEle e na hora dEle, para que você viva o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E para nós finalizarmos, vamos ler aqui versículo 19, que diz assim: na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor
Então voltaram para casa. Em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. Aleluias. Glória a Deus. Eles voltaram para casa e o que aconteceu? O Senhor se lembrou dela. Aleluia. O Senhor se lembrou de Ana. Nós não somos esquecidos pelo Senhor. O Senhor, Ele lembra das suas orações. O Senhor, Ele se lembra das suas petições, de tudo aquilo que você tem chorado, de tudo aquilo que você tem depositado no Senhor. Ele tem se lembrado. Então, irmãos, você não é esquecido, você não é esquecida. O Senhor, Ele tem se lembrado de você nessa noite. Mas se você crer, você vai viver o seu milagre. Assim como aquela mulher, ela também viveu. Ela passou pela luta, ela passou pela dificuldade, ela passou pelo choro, mas ela se ergueu, ela se alegrou no Senhor e ela viveu o seu milagre. Aleluias! E você vai viver o seu milagre também em nome de Jesus. Se assim você crer, se assim você desejar, e se assim você orar, e se assim você buscar pelo Senhor. Oh, e o Senhor se lembrou dela no devido tempo. Fala assim comigo: no devido tempo, o Senhor se lembrou de Ana. E no devido tempo, o Senhor se lembrará de mim. Aleluias. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. No devido tempo, o Senhor se lembrou de Ana. E eu creio que o Senhor, nesta noite, Ele também está lembrando de você. As suas orações não foram esquecidas. O choro que você derramou, as lágrimas que você derramou, não foram esquecidos pelo Senhor. Viu, minha irmã? Não foi esquecido pelo Senhor cada lágrima que você derramou pela vida do seu filho. Não foi em vão. Não ache que não aconteceu nada, que nem moveu o coração do Senhor, porque moveu. E se assim você crer, o Senhor, Ele vai te entregar essa bênção nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero fazer assim como Elias também ele fez na vida daquela mulher. Profetizou que aquilo que ela pediu diante do Senhor venha se realizar. Que em nome de Jesus, o milagre do Senhor, que a sua petição, ela possa ser ouvida, ela possa ser atendida pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe tudo aquilo que você fizer, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Agradeço a oportunidade que o Senhor me entregou aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, pastor. Vamos ficar em pé, pode pegar a sua lágrima e adore o Senhor Jesus.